Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Hoje a gente vai falar com o Clemente por telefone, né? Não tá podendo pelo Skype porque tá no aeroporto, né? Já passou aí no raio-x, Clemente? Bom dia. Já passei, vocês já passaram pelo raio-x aqui. Bom dia. Bom dia, Clemente. Tá indo pra onde hoje, Clemente? Salvador. Salvador, ai que delícia, hein? Mas tá um friozinho também lá, né? Não, vou chegar lá com 28 graus, Opa, tá bom, né? que maravilha! Pega uma praia, né, Clemente? Mas vamos lá, Clemente, vamos falar aqui da indústria, né? Cresceu 0,3% em abril, mas no ano aí acumula queda de 2,7% de acordo com o IBGE, é isso, né? Exato. Houve uma recuperação, uma leve recuperação, a indústria caiu 10 degraus aí desde o início do ano e recuperou 1, ou seja, ainda faltam 9 para recuperar. É uma recuperação muito pequena, perto da queda que a indústria teve já desde o início do ano. Isso é fortemente influenciado pela baixa demanda da economia, levando a oscilações na atividade industrial muito importantes, porque elas, na verdade, dão descontinuidade ao processo produtivo, não gerando, portanto, continuidade e preservação de uma taxa de crescimento econômico na indústria. O bom resultado é que esses dados mostram que houve 20 subsetores, ramos da indústria que tiveram resultados positivos. Os melhores resultados foram observados na produção de veículos, mais de 7% de crescimento, máquinas e equipamentos, 8,3% de crescimento, produtos químicos, 5,2%, alimentos, 1,5% de crescimento. Isso revela que nesse mês houve uma recuperação importante desses setores, mas diante de uma queda bastante acentuada desde o início do ano, queda que chegou a ultrapassar, por exemplo, no mês de março, uma queda de 1,4%. Nós estamos falando de uma recuperação de 0,3%, portanto, quase que 1/5 daquilo que a indústria caiu no mês de março. Portanto, uma recuperação muito aquém daquilo que vem perdendo a indústria brasileira. Os indicadores já mostram que nós temos uma indústria que é aproximadamente 1/3 daquilo que ela já representou em termos de dinâmica e de participação na produção econômica nacional. Ou seja, temos um processo de queda acentuado da participação na indústria do ponto de vista econômico, e isso se reflete, evidente, no próprio dinamismo do crescimento econômico, no dinamismo da geração de emprego, na qualidade dos postos de trabalho, na qualidade do incremento dos salários, da renda do trabalho, e isso tudo repercute no baixo dinamismo do próprio crescimento. Ou seja, se nós não temos emprego de qualidade, salários crescendo, a demanda, a capacidade de consumo das famílias não dinamiza a economia, porque não há um aumento dessa capacidade. Se não há aumento, não há produção porque não há demanda, não há consumo, e, portanto, esse circuito destrutivo que trava a economia, que não gera demanda, acaba influenciando diretamente a indústria, porque ela só produz se houver, de fato, consumo, se houver demanda. E também só investe na ampliação da capacidade produtiva as empresas que também observam demanda. E, portanto, a indústria que produz bem máquinas e equipamentos acaba não produzindo mais porque não tem demanda para aumentar a capacidade produtiva. Portanto, há um conjunto de fatores que mostram que nem governo, nem as empresas, nem as famílias estão ampliando a demanda, a capacidade de consumo, e isso se reflete na dinâmica industrial, que também não amplia e não produz, e isso tem resultados, como observado ao longo do ano, de queda na atividade industrial, com uma leve recuperação agora nesse último mês.
Clemente, Marilu, você diga. viu que o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve ontem, né, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e comparou o que está acontecendo no Brasil a uma baleia ferida, né? Ele disse que não é coincidência que o Brasil tenha crescido 0,5% ao ano nos últimos 8 anos e que o Brasil é uma baleia ferida, que foi arpoada várias vezes, está sangrando, parou de se mover. E aí ele fala o seguinte, que a reforma da Previdência é a primeira medida para reequilibrar as contas públicas. Como é que você viu essa declaração? Olha, Marilu, do ponto de vista de uma lógica fiscal, que é o que predomina na abordagem da reforma da Previdência, ou seja, nós estamos fazendo a reforma da Previdência para fazer um corte no orçamento do gasto social e, na visão do ministro, esse corte liberará uma parte de recursos para o Estado fazer outros gastos, talvez gastar em estrada, em portos, em aeroportos, ou seja, nós vamos gastar menos com os benefícios da Previdência, vamos pagar menos Previdência, vamos pagar menos benefício e talvez, na visão dele, o Estado terá algum recurso para fazer algum tipo de investimento. Segundo, o Estado, não tendo um gasto maior com Previdência Social, gerará uma confiança, na visão deles, na economia, porque os agentes econômicos considerarão que esse gasto não pressionará aumento de impostos, reorganização do sistema tributário e assim por diante. Ou seja, na visão fiscal, que significa que o orçamento do Estado fará um corte. O que nós dizemos, esse corte, olhado do ponto de vista fiscal, olhado do ponto de vista do orçamento, é um corte cortando os direitos, retirando direitos, reduzindo o valor dos benefícios, afastando o trabalhador do acesso à Previdência, ou seja, nós vamos equilibrar o orçamento fazendo o corte no benefício social. Era como se uma família fizesse o equilíbrio do seu orçamento, cortando o alimento, ou cortando a escola dos filhos, ou cortando o plano de saúde, não dando assistência de saúde. É isso que o governo está fazendo, na nossa visão. A reorganização do orçamento da União, inclusive para manter as políticas sociais e de previdência, significava fazer uma reforma tributária, portanto, melhorar a capacidade de financiamento do Estado, tributando os ricos, tributando a riqueza, tributando o patrimônio, os lucros e dividendos que não pagam impostos no Brasil, para que a capacidade do Estado de realizar investimento e cumprir as políticas sociais fosse plenamente realizado. O governo não opta por isso, pelo contrário, ele quer reduzir especialmente a tributação para os ricos e quer cortar os benefícios sociais para fazer o equilíbrio orçamentário. Do ponto de vista estritamente fiscal, ele está fazendo um ajuste. O que nós vemos é que ele está fazendo um ajuste no orçamento, cortando o direito de milhões de brasileiros e brasileiras. Não é um ajuste politicamente nem socialmente correto, e ainda mais do ponto de vista da eficiência econômica, esse corte tirará a capacidade de consumo das famílias, daqueles que recebem benefício da Previdência, o que deve, no lado da demanda das famílias, reduzir o consumo. E tem um impacto também regional, porque esse corte afeta muito mais os trabalhadores de mais baixa renda e, portanto, regiões como o Norte e o Nordeste serão mais gravemente afetadas por queda na renda, e isso tem efeito sobre a dinâmica econômica. Então, o ministro olha o orçamento e deixa de olhar o direito social e deixa de olhar a dinâmica econômica que a renda da Previdência gera do ponto de vista de ativar o crescimento econômico. Creio que o resultado que ele espera ele não vai encontrar. Se ele fez a comparação da baleia, talvez o governo esteja dando mais um tiro na baleia, comprometendo ainda mais a própria dinâmica de crescimento da economia brasileira. Perfeito, Clemente. Olha, muito obrigada aqui pela sua participação. Uma ótima viagem aí para Salvador, hein? Um abraço. Obrigado. Um abraço. Até mais. Falamos com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.